Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nessa sessão plenária, com ordem do dia 1º de novembro de 2022. Ordem do dia. Está na pauta de hoje a votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da emenda substitutiva número 01/2002. Pois não, vereador? Microfone para o vereador Juliano. Senhor presidente, por questão de ordem, por quê? Porque na noite de ontem o vereador Amarante solicitou a retirada da presente... Posso terminar? Está escrito aqui que eu vou retirar. Mas aqui nem precisaria... Porém, a emenda foi retirada pelo autor. Sim, mas se está retirado... Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 53/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável. Orçamento, finanças e contas públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, imprensa, pessoal que nos assistem presencialmente, amigos e da Polícia Civil, em nome do delegado, satisfação em revê-lo, sejam muito bem-vindos, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, em relação ao projeto 53 do nosso Executivo Municipal, ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 117, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município, relativas ao exercício de 2023, a nossa LDO. Compreendendo, senhores, primeiro, as metas e as prioridades da administração municipal, a organização e estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária e disposições gerais. Como parágrafo único, integram esta lei os seguintes anexos, conforme os senhores podem ter já acompanhado, inclusive com bastante detalhamento. No anexo 1º das metas fiscais, composto dos demonstrativos, das metas fiscais anuais, de acordo com o artigo 4º da parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, acompanhado da memória e metodologia do cálculo, em anexo, da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativos ao ano de 2021, das metas fiscais previstas para 2023, 24 e 25, comparada com as fixadas nos exercícios 2020, 21 e 22, da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos em cumprimento ao disposto no artigo 4º, da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º do inciso 4º da Lei Complementar de 2000, da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da referida Lei de 2000, e da margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Como anexo 2, de riscos fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos orçamentário e os passivos, contingentes capazes de afetar as contas públicas. E, por fim, no anexo 3, de caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento dos programas e ações previstas no plano plurianual com execução prevista para o próximo exercício, 2023, a qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Então, senhores, um projeto das nossas leis de diretrizes orçamentárias, bastante extenso, muito bem detalhado,
e conforme as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Complementar e demais disposições legais, a Lei Orçamentária do município obedecerá às disposições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Trata-se de lei fixadora das metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício do ano que vem e orientadora na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Segue metas e prioridades foram selecionadas dentre as elencadas no Plano Plurianual. Então, senhores, pareceres ok, comissões da mesma forma, parecer jurídico e também com audiência pública realizada. Quero dizer que esse orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, proposto pelo Executivo Municipal, bem equilibrado e realista, vendo os indicadores econômicos, senhores, o PIB, inflação prevista e sabendo a redução drástica também do ICMS. Os 414 milhões previstos para o ano seguinte, segue essa linha de observar tudo o que foi dito. Sendo assim, senhor presidente, na certeza da perfeita avaliação desse projeto e depois aprovado por essa Casa, dando seguimento ao orçamento propriamente dito, a LOA, solicito a sua aprovação, senhor presidente, nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Vereadores, espaço aberto para manifestação. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, vereador Roque. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentar a imprensa, as pessoas presentes, de modo especial o pessoal da Polícia Civil, que aqui nos acompanha. O projeto de lei 53/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2023, ele tem esse ano um rito um pouco diferenciado, porque nós estamos votando ele separadamente da lei orçamentária, que outrora sempre vinham juntos. Então, eu imagino que votado agora a LDO, logo em seguida virá para casa a lei orçamentária também, e na lei orçamentária será possível, então, aferir com mais precisão ali as intenções de forma mais específica do Poder Executivo Municipal quanto aos investimentos do ano que vem. Aqui, basicamente, é o montante do valor estimado de arrecadação e também do valor fixado em despesa. E como comentávamos na audiência pública, não poderia ser diferente, que a despesa equivale exatamente à quantidade estimada de receita, que é de 414 milhões o projetado, muito embora desses 414 milhões, nós temos aqui de receitas do Executivo Municipal 351 milhões. Os outros 63 milhões são receitas do Fundo de Previdência, do RPPS, né? Aí nós precisamos deduzir já de cara esses 63 milhões que eles não podem, esses valores não podem ser investidos em outra área a não ser depositado diretamente no Fundo de Aposentadoria do Servidor Municipal. Fazendo um comparativo com o ano de 2019, que são os anos que antecedem a 2023, portanto, fecham 4 anos, 2019, 20, 21 e 22, nós temos aí que eram orçamentos projetados dentro do... eu peço espaço de liderança do partido. Okay. Que eram orçamentos projetados dentro do Plano Plurianual. Nós tínhamos em 2019 um orçamento de 247 milhões, 132 mil, e uma arrecadação do Fundo de Aposentadoria do Servidor de 60 milhões, certo? Depois nós tivemos, em 2020, uma arrecadação de 277 milhões... Espaço de líder. Obrigado. Uma arrecadação de 277 milhões e uma arrecadação do Fundo de 40 milhões. Depois nós tivemos um arrecadado de 320 milhões e uma arrecadação do Fundo de 32 milhões. Em 2022, tem uma estimativa de 327 milhões de arrecadação, com uma arrecadação para o fundo de 53 milhões.
E agora, para o ano de 2023, é projetado 351 milhões e mais 63 milhões para o Fundo de Aposentadoria. E assim como já tem também projetado para 2024 e para 2025. Em 2024, a projeção é que Farroupilha tenha um orçamento, né, de receita de 444 milhões, dividindo entre 369 milhões de arrecadação de receitas do município e 75 do Fundo de Aposentadoria. E em 2025, uma arrecadação de 383 milhões, com uma projeção de receita de 80 milhões do Fundo de Aposentadoria do Servidor. Por que é importante fazer esse paralelo? Porque nós temos que observar também o Fundo de Aposentadoria do Servidor, ele, embora não seja lá uma receita que você possa aplicar em qualquer área, mas se ele chegar ao ponto de ser deficitário, você vai ter que tirar dos recursos daquele orçamento de receita e investir lá. Então, essa casa tem feito ajustes anualmente e há, por parte do Executivo Municipal, aqui assumido, né, vereador Marcelo, que haverá concurso no ano que vem, né? E esse concurso também, ele vai fazer com que o servidor ativo possa contribuir lá para o Fundo de Aposentadoria do Servidor, diferentemente do funcionário que é terceirizado. Aí nós vamos dizer o seguinte, tá, mas ele é terceirizado, mas ele é temporário. Só que no momento em que ele é temporário e que reiteradas vezes ou anualmente você refaz esse pedido para contratação terceirizada, você acaba tornando o eventual, o emergencial ou o temporário permanente. E aí que está o problema do comprometimento do fundo. Então, o sindicato, o SISMUF e o Fundo de Aposentadoria do Servidor, a sua presidência, tem razão quando dialoga que há necessidade de fazer uma projeção dos impactos que teriam no fundo de contribuição do servidor municipal a terceirização de servidores. Mas, enfim, tem esse compromisso, então eu espero que, votado a LDO e depois votado o orçamento aí daqui mais uns dias, o ano que vem venha para essa casa também o projeto, ou melhor, o concurso público. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Espaço aberto, vereador Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Pessoal aqui da nossa Polícia Civil, nosso delegado Bilian, obrigado pela presença e os demais que estão nos assistindo aqui nessa casa. Também nós tivemos o sindicato SISMUF, esteve conosco o vereador Roque reivindicando a questão da reposição salarial, né, Marcelo? Então a gente combinou que neste orçamento está proposto 5% e esse segundo já acertado com o Executivo poderá chegar a 12% e este valor virá junto então com a lei orçamentária logo ali na frente. Então, só para deixar registrado, o SISMUF, assim como os próprios servidores ficaram muito preocupados por muitos momentos, né, nos procuraram, né, vereador Roque, vereador Juliano, e depois, então, trataram e acertaram, enfim, não documentaram isso, mas de forma cordial com o Executivo que virá, assim, ali no orçamento, porque senão também nós teremos problema ali na frente com os servidores, né? E a questão que o vereador Roque citou aqui da questão do fundo, que hoje nós temos um valor expressivo que é tirado dos cofres públicos, de certa forma, sim, para compensar essas despesas que não é de hoje, vem de longa data, sim, mas se tivermos o concurso público, de imediato, hoje nós temos em torno de quase um terço dos servidores de forma terceirizada, de uma forma imediata passa a contribuir para o fundo. Embora que essas pessoas também, hoje que estão pagando o INSS, não se aposentarão pelo fundo lá daqui 10, 20, 30 anos, enfim, quando tiver a contribuição
necessária, mas passa a contribuir imediatamente no fundo. Isso representa, desses 500, 400 funcionários, aí, que talvez 5, 6 milhões por ano, que seria diminuído, sim, deste orçamento que está sendo colocado no fundo desses 63 milhões. Seria, então, diminuído de imediato. Então, muito obrigado, presidente. Essa é a minha colaboração. Obrigado, vereador Amarante. Espaço aberto, senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo para que o projeto seja votado essa noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 53/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 54/2022, que altera a Lei Municipal número 4.704, de 17/12/2021. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo. Obrigado novamente, senhor presidente. Então, em relação ao projeto de lei 54, prevendo alteração da lei 4.704, de 17 de dezembro de 2021, sugere no parágrafo único, então, para os contribuintes que não possuírem nenhum débito vencido em 1º de janeiro, o desconto será de 18% no IPTU. Para os demais contribuintes, o desconto será de 10%. A alteração legislativa que estamos propondo tem por objetivo aprimorar a legislação referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, a qual simplificará o cálculo para efeitos de seu processamento. Atualmente, como é feito? O sistema faz um rastreamento dos débitos do contribuinte dos últimos 5 anos, analisa se forem inscritos em dívida ativa ou não, e enquadra o desconto de cota única do IPTU em uma das 6 opções vigentes, 17, 14, 13, 12, 11 ou 10%. Com a mudança, ora proposta, o sistema observará apenas se há débitos vencidos no dia 1º de janeiro de cada ano e aplicará o desconto devido, o que tornará o processo mais ágil, visto que não será mais necessário analisar o histórico dos últimos 5 anos de cada uma das 40 mil inscrições existentes. Ademais, tais alterações propostas facilitarão aos contribuintes o entendimento do cálculo, sendo que será aplicado o desconto máximo de 18%, caso não possua nenhum débito vencido em 1º de janeiro, ou o desconto de 10% para os demais casos. Tive a satisfação de já referenciar esse projeto brilhante do Executivo, em tribuna, com a simplicidade e rapidez nos cálculos. Como eu digo sempre, foco nas pessoas. O desconto máximo de 18% ajudará em muito, dando velocidade e eficiência nesse atendimento, além do desconto ora proposto. Sendo assim, senhor presidente, um projeto simples, muito importante, que também passou por pareceres jurídicos e também por audiência pública nesta casa, com o secretário Plínio. Quero aqui agradecer a presença do secretário Schmitz também, e as demais pessoas que chegaram à casa. E peço, então, senhor presidente, a aprovação dos senhores colegas vereadores nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Senhores vereadores, espaço aberto, vereador Roque. Sobre esse projeto número 54, já tivemos audiência pública e também da qual tive a oportunidade de presidir. Eu quero, vereador Marcelo, fraternalmente discordar quando você disse que simplificou e facilitou e que ficou bom. Na verdade, não. Só facilitou para a prefeitura, só. Porque você disse que tem que analisar 40 mil plantas, bases, enfim, né? O que tem que fazer é modernizar o sistema de análise, tá? Está difícil de analisar 40 mil plantas, tem que implementar um sistema que facilite analisar. Porque o que muda esse projeto do que tinha, do que está vigorando e o que vai passar a vigorar? É que o cidadão que tinha, por exemplo,
nos últimos 5 anos, uma pendência, ele tinha 14% de desconto. E aí vinha 13%, 12%, 11% e para os demais casos 10%. Sabe? Então, o cidadão hoje está em dia 18%. Tem lá uma pequena dívida qualquer, 10%. Tu entende que muda? Ele tem 18% hoje se ele está 100% em dia. Mas depois tinha lá um escalonamento. Bom, você deve nos últimos 5 anos, nos últimos 3, nos últimos 2, no último ano, você tinha um escalonamento. Agora não. Agora está em dia, 18% de desconto. Tem uma dívida lá do último ano, ou dos últimos 5 anos, 3, 2, enfim, é 10%. O cidadão saiu perdendo com isso. Não é um projeto que vem a beneficiar, ele não vem ao encontro de acolher aquele que, para fazer justiça dentro do quanto tempo está devendo. Ele simplesmente faz 18% ou 10%. Nós vamos votar a favor porque é um entendimento do governo, enfim, mas eu acho que ficou mais fácil para calcular só. Para o cidadão não ficou melhor. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Espaço aberto. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Muito bem, se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo para que o projeto seja votado esta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 54/2022, que altera a Lei Municipal número 4.704, de 17/12/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 55/2022, que altera a Lei Municipal número 3.453. Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo. Obrigado, presidente Caleb. Então, em relação ao projeto 55 do Executivo Municipal, prevendo justamente a alteração da Lei 3.453, de 10 de dezembro de 2008, propondo agora no seu artigo 1º que a multa decorrente do atraso no pagamento de débitos vencidos a partir do exercício de 2023 será de 33 centésimos por cento, 0,33, incidente sobre o valor do débito por dia de atraso, até o limite de 10%, sem prejuízo dos demais acréscimos ou sanções de lei. A alteração legislativa, a hora proposta, visa aprimorar a forma de cobrança da multa moratória, observadas outras práticas aplicadas pelos demais entes federados, sobretudo pela Lei Federal número 9.430 de 1996. A referida lei prevê a cobrança de multa moratória para débitos tributários ou não tributários vencidos a partir do exercício de 2008, de no máximo 10% do valor do débito atualizado. No entanto, a incidência da multa moratória está em desacordo com as regras praticadas em âmbito federal e demais municípios, dentre as quais destacamos: incidência da multa moratória sobre o valor total corrigido. Atualmente, a multa moratória incide sobre o valor principal acrescido de correção monetária, o que não é razoável, uma vez que a multa moratória é uma penalidade por demora no pagamento do débito principal e não da sua correção monetária. A ausência de proporcionalidade na aplicação da multa. A multa moratória de 10% passa a incidir no dia seguinte ao do vencimento do débito, ou seja, caso o contribuinte atrase o pagamento do débito em apenas um dia, a multa a ser aplicada é a mesma para os débitos vencidos há um ano, por exemplo. Nesse sentido, essa sistemática de cobrança não se mostra justa, por não haver proporcionalidade entre a aplicação da multa moratória e o tempo de atraso. Na linha de projetos que já tiveram também audiência pública, esse é mais um, na questão da justiça tributária, aplicar juros simples no atraso. E não é razoável, vocês concordam comigo, um dia vencido ou um ano, aplicar os 10%. Então, na linha do Executivo, que se propõe um dia de atraso, 0,33, segundo 0,66, como juros simples, no final de 30 dias, os 10%. Comissões ok, parecer favorável
também do nosso jurídico, ressaltando a importância desse projeto, a exemplo de outros que se prevê desonerar, simplificar, melhorar a vida do cidadão. Eu peço, senhor presidente, e aos demais pares, então, colocar apreciação nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Espaço aberto, senhores vereadores. Vereador Amarante. Senhor presidente Marcelo, como nós tínhamos conversado na audiência pública, né? E eu citei que, neste caso aqui, nós temos que fazer divulgação e estender a publicidade para as pessoas tomar conhecimento, porque, de repente, dá a impressão que eu posso atrasar um ano. Não, ela tem um prazo só de mais 30 dias, que nesses 30 dias será amortizado ali os 10% no decorrer dos 30 dias. Então, ela não terá um ano, né? Ela não será amortizado esses 10% no ano, somente no 30 dias. Então, é para a gente deixar muito claro, porque algumas pessoas até perguntaram se não teria mais a multa. Não, a multa permanecerá a partir do vencimento ao decorrente do ano, 30 do mês de junho, enfim, do mês subsequente, terá 30 dias e esse valor dos 10% será amortizado nos 30 dias. E se não pagar nos 30 dias, terá a multa igual logo depois. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Espaço aberto, senhores vereadores. Muito bem, se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 55/2022, que altera a Lei Municipal número 3.453. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 06/2022, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal da Cultura e dá outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, cumprimento do doutor Ederson Milhan, toda a Polícia Civil que se faz aqui presente, os cidadãos, Marcelo, Caleb, a imprensa aqui com a Damate. Eu vou pedir para permanecer mais uma semaninha na casa esse projeto 06. Tá? Então, por gentileza, eu gostaria que ficasse na casa. Ok, permanece então na casa. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 24/2022, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha Laço Branco, e dá outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a imprensa que sempre está aqui nos acompanhando, as pessoas que estão em seus lares, que nos assistem remotamente, os funcionários da casa, em especial a nossa Polícia Civil, que está aqui como convidada. Eu sempre digo que a presença de nossos convidados é uma forma de representar o prestígio ao nosso trabalho. Nosso muito obrigada. Então, esse projeto que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, chamada Campanha Laço Branco. Para esta lei, fica por esta lei instituída no município, então, essa Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. As comemorações alusivas à Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres têm o objetivo de promover a conscientização da sociedade, promovendo debates referentes ao tema, bem como trabalhar ideias preventivas pelo fim da violência contra a mulher.
incentivar a busca por soluções em relação à temática, auxiliar e promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras, debates e reuniões referentes ao tema Campanha do Laço Branco. Então, esse projeto vem de encontro com todo um trabalho que tenho feito aqui na Câmara de Vereadores na questão da voz das mulheres no Legislativo. Nós temos trabalhado muito, e inclusive com parceria, né, em nome do delegado Ederson Bilhan e toda a sua equipe, nessa questão de coibir, de combater a violência doméstica contra as mulheres. Como justificativa, eu vou contar uma historinha rápida, mas é importante para saber, porque muitos me questionaram o que é essa campanha do Laço Branco. Então, no dia 6 de dezembro de 1989, um homem de 25 anos entrou armado na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e em uma sala de aula ele ordenou que os homens se retirassem. Eram 50 homens aproximadamente. Assassinou 14 mulheres e depois saiu atirando pelos corredores em outras dependências da escola, gritando: "Eu odeio as feministas". Dessa forma, ele matou 14 estudantes, sendo todas mulheres. Feriu ainda 14 pessoas, das quais 10 eram mulheres. Depois se suicidou. Com ele foi encontrada uma carta que continha uma lista com nomes de 19 feministas canadenses, que ele também desejava matar, e na qual ele explicava a motivação de suas ações, em suas palavras: mandar de volta ao pai as feministas que arruinaram a sua vida. O crime, que ficou conhecido como o Massacre de Montreal, mobilizou a opinião pública daquele país, gerando amplo debate sobre as desigualdades entre homens e mulheres e a violência gerada por esse desequilíbrio social. Assim, um grupo de homens canadenses decidiram organizar-se para dizer que existem homens que cometem a violência contra as mulheres, mas existem também aqueles que repudiam essa violência. Eles chegaram e elegeram, então, o laço branco como símbolo e adotaram como lema: jamais cometer um ato de violência contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência. Lançaram, assim, a primeira campanha do Laço Branco. Durante o primeiro ano da campanha foram distribuídos cerca de 100 mil laços brancos. Durante muito tempo foi uma prática, principalmente entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, semana que concentra um conjunto de ações e manifestações públicas em favor dos direitos das mulheres e pelo fim da violência. Espaço de líder. Espaço. O dia 25 de novembro foi proclamado pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional da Erradicação da Violência contra a Mulher. O dia 6 de dezembro foi escolhido para que a morte daquelas mulheres e o machismo que a gerou não fosse esquecida. Hoje, a campanha do Laço Branco está presente em todos os continentes e em mais de 55 países, sendo apontado pela ONU como a maior iniciativa mundial voltada como reconhecimento da importância do tema e da campanha. Também o governo brasileiro instituiu o dia 6 de dezembro como Dia Nacional da Mobilização dos Homens pela Violência contra as Mulheres, através da Lei 11.489 de 2007. Há uma latente necessidade de políticas preventivas contra a violência de gênero, e é nesse contexto que se insere esse projeto de lei. Precisamos, sim, dar visibilidade aos homens nas ações em defesa dos direitos das mulheres, trabalhando para a erradicação da violência contra a mulher, pois deixa claro que esse tipo de abuso, por vezes muito velado, é o mais perverso modelo da discriminação. Diante de tudo isso, a presente iniciativa parlamentar possui o objetivo de chamar a atenção para tais temas e, especialmente, ser uma ferramenta de estímulo e mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres.
Então, proponho, então, esse projeto como marco temporal, a primeira semana do mês de dezembro, em alusão ao Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Dia do Laço Branco, que é comemorado no dia 6 de dezembro. Então, importante projeto de lei, a gente vem trabalhando muito nessa questão da prevenção, do combate, da erradicação, e trabalhamos sempre a vítima, a mulher. Com certeza devemos continuar, mas também temos que responsabilizar os homens nessa questão. Temos que fazer um trabalho de conscientização também para os homens, porque o agressor sempre será um homem. Ele deixa aquela família, ele deixa e é afastado, às vezes por medidas protetivas, aquela mulher. Mas se não trabalhado, se não conscientizado, ele vai formar uma nova família, uma nova esposa, e o ciclo de violência vai continuar. Então, acho que nós temos duas frentes de trabalho, a vítima e o agressor. Então, peço que os colegas tenham a sensibilidade de aprovarem esse projeto esta noite. Boa noite. Obrigado, vereadora Clarice. Vereador Juliana. Vamos falar de um outro tema, né? Eu não entendo muito de matéria tributária, então essa parte mais das humanas a gente domina, a gente entende o contexto, os conceitos, e eu acho que eles são importantes. Doutora Clarice, eu te cumprimento pelo trabalho à frente da frente parlamentar, ficou redundante, mas de fato a nomenclatura que se dá é essa. E claro, também pelo projeto 24, que muitas vezes é chavão, mas de fato é importante a prevenção. Seja a violência, seja ao equilíbrio do meio ambiente, seja a gravidez na adolescência, seja tantos temas. Em tempos onde que a gente vê que cada dia mais são incitados discursos de ódios, de violência e propagados por pessoas descontroladas e despreparadas. Inclusive, muitas vezes, os policiais e as policiais vão numa missão para defender o Estado Democrático de Direito e são recebidas a fuzil, a granada por bandidos marginais que se apegam junto ao seu complô, ao seu grupo. Isso nós não estamos falando de distante, estamos falando do Brasil de poucos dias atrás. Então, todas essas ações, elas são de suma importância para o quê? Para estabelecer a consciência, para resgatar o diálogo, para resgatar a sensibilidade e a noção de onde que as pessoas estão inseridas, que elas perderam a noção de onde que elas estão e o que elas estão fazendo. Não dá mais para tolerar no século XXI, em meio a todo o auge tecnológico, em meio a tantas informações, que nós tenhamos tantos números de assédios, de ameaças, de feminicídios. Não dá para admitir isso. E concordo contigo, não adianta, vereadora Clarice, dizer que as mulheres têm que se proteger. Tem que tolir os homens que cometem os atos, porque não são as mulheres que se martiram, que se torturam, são os homens que cometem o crime. E todas as iniciativas que vierem com a prerrogativa educacional, com a prerrogativa de ajudar, com certeza nós estaremos ao lado, nós aplaudiremos e assim votaremos favorável, porque é o que nós precisamos. A bancada do PSB apoia, eu e meu colega aqui, o vereador advogado Roque. Precisamos resgatar no país a paz, o diálogo, a democracia e, acima de tudo, o respeito às mulheres. Parabéns, doutora, nós votamos favorável. Obrigado, vereador Juliano. Espaço aberto, senhores vereadores. Vereador Amarante. Parabéns, vereadora Clarice. Votarei, sim, favorável. E, com certeza, o Thiago Brunet, aqui da bancada do PDT, também. E também quero te dar os parabéns pela frente parlamentar, que muito bem você tem conduzido e tem feito um trabalho à frente em defesa da mulher. E hoje eu tive o privilégio de ter estado pela manhã no Colégio Estadual, que o nosso delegado Edson Billiam também estava lá e estava palestrando. Nós tínhamos a outra colega aqui também, a Liane, e que quero dizer parabéns. Eu acho que o momento de tratarmos, nós temos sim muitos fatos de atrocidades da geração atual, né? Ou da nossa geração, né? Da nossa geração. Então nós falamos muitas vezes aqui nessa casa da atual geração. A atual geração que as crianças que estão vindo, os jovens,
e esses sim que assumirão os nossos lugares. Então, se nós trabalharmos sim com esse jovem, com essa geração, nas escolas, nas palestras, junto à polícia, e eu observava, às vezes, os jovens hoje, a forma que eles estavam prestando atenção. Acho que tinha em torno de 80, 100 jovens, mas pode ver que ninguém escutava nada lá, ninguém falava, porque é difícil tu manter 80, 100 jovens, 1h30, mais ou menos, que durou a fala, a mensagem que foi passada para esses jovens. E lá foi abordado vários temas, né? Todos eles voltados à proteção à mulher. E quando se fala da proteção à mulher, é a proteção ao jovem também masculino, ao homem masculino. Porque se ele fizer mal, ele vai estar se prejudicando, porque a lei vai pegá-lo, a lei vai vai atuar e ele vai se prejudicar. Então, estamos defendendo também o jovem masculino nessa causa. Então, estamos sim, e eu acho importantíssimo esta questão para ser trabalhado no nosso país, e que se pudesse estender para o mundo todo. Tem tantas atrocidades em outros países, principalmente em Afeganistão e outros países árabes, que não cabe nem aqui se falar, mas no nosso país e no nosso município. E pelo que eu observei aqui, delegado Edson, nós estamos muito bem organizados, com todas as estruturas que coordenam o nosso município na questão legal, tanto o executivo, legislativo e o judiciário, e claro, com o nosso delegado hoje aqui com uma caminhada muito forte, muito intolerável nestas questões. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador Amarante. Espaço aberto. Algum vereador? Vereador Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu quero cumprimentar aqui a vereadora Clarice Baú por esse trabalho que está sendo realizado aqui em nossa cidade, da Frente Parlamentar, e agora com esse projeto de lei que está em votação nessa noite, que traz um tema fundamental para os nossos dias. Esta, então, semana de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. E eu quero também cumprimentar e parabenizar pelo trabalho sendo realizado aqui na cidade, cumprimentar o delegado, Dr. Ederson Bilhan, e toda a equipe da Polícia Civil. Eu não imaginava que tinha tantas mulheres na Polícia Civil, né? Se os homens olharem para essa equipe de mulheres, eles vão pensar 2 vezes antes de, pretender fazer uma agressão. Enfim, a gente brinca, mas traz essa realidade, porque é importante a gente trazer essa conscientização. É o que foi feito hoje de manhã na Escola Estadual Farroupilha, de uma maneira muito clara, muito plausível, muito de fácil entendimento. O doutor trouxe esclarecimento e a inspetora Liane também nos trouxe muita clareza e foi muito bacana. Cumprimento também o Major Giovanni, que está aqui também, que também realiza um trabalho junto à comunidade, e graças a Deus por essa equipe da Brigada Militar, da Polícia Civil, que a gente vem então tendo segurança, e realizando esse projeto de trazer cuidado com toda a nossa população. Mais uma vez, minha presidente da Frente Parlamentar, tenho o privilégio de ser vice-presidente, parabenizo por esse projeto de lei e voto favorável nessa noite. Obrigado, vereador Davi. Espaço aberto. Se mais algum vereador? Se nenhum vereador. Vereador Roque. Eu gostaria também de parabenizar aqui a vereadora Clarice. Hoje, no plenário, a única mulher, A doutora Eleonora viajou, Então, tu é a representante. E cumprimentar todas as mulheres também que estão aqui nos assistindo, presenciando essa sessão. O projeto, como já falou o professor vereador Juliano, 24,
que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A doutora Clarice fala aqui de um movimento, né, que aconteceu, o massacre de Montreal. Seria possível, né, a gente imaginar a cena, né? A cena. E parece tão distante essa cena, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Porque se ouve tanto discurso de ódio, de violência, né? E a gente vê aí em escolas, né, contra crianças às vezes, um maluco resolve lá, né, doutor, entrar lá e metralhar. Um maluco resolve lá atirar contra a Polícia Federal. Um maluco ou bandido, não sei, né? E as mulheres, ainda no Brasil, as mulheres ganham menos do que os homens. E é uma realidade que a gente precisa mudar. E às vezes, há os discursos, né? E por trás dos discursos sempre há a intenção. A mulher é o sexo frágil, para depois poder pagar menos, porque é frágil. Então, sempre tem que cuidar e tentar encontrar caminhos de equivalência, caminhos de igualdade, caminhos que não precisa você imaginar que vai estar fazendo um favor, se vai estar ajudando, fazendo a sua parte dentro da sua casa, né? A Vanusa reclama quando eu digo, posso te ajudar? Ela fala, não vai me ajudar, vai fazer a tua parte. Então, eu acho que a gente aprende todos os dias, né? E esse aprendizado também a gente aprende aqui na Câmara de Vereadores. E a doutora Clarice, que fez parte também da Coordenadoria da Mulher, que, aliás, a minha esposa também fez parte, a Vanusa, né? Também foi da Coordenadoria da Mulher por um período. E lá, um pouco mais atrás, a gente não imaginava que precisava tanto de políticas, né, públicas que pudessem garantir direitos. E o Juliano falou uma frase aqui interessante. Não é que a mulher precisa se defender, é o homem que precisa aprender a respeitar, né? Por que a mulher tem que estar sempre na defensiva? O homem tem que aprender os seus limites e a respeitar. Então, acho que é bom, porque dá uma chamada aqui para reflexão. Então, vamos aprovar o projeto. E, para concluir, que não fique uma lei, porque lei o país está cheio, né? Que a gente possa, de fato, pôr em prática. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Vamos ouvir, então, agora o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Cumprimentando o delegado, eu cumprimento toda a equipe da Polícia Civil. Chegou também o comandante Becker, Giovanni. Temos o secretário, que estava até agora aqui também, o secretário Schmitz, todo o público presente. Parabenizar o teu trabalho, Clarice, em frente, esse mês todo que passamos, em frente aí, à nossa frente parlamentar, que fez um trabalho que realmente vai de encontro àquilo que a gente acredita, né? Que é ir lá fazer a palestra, chamar as pessoas para que ouçam, mobilizar nesse sentido e criar essa educação, criar essa consciência de respeito. Embora a gente venha dizer que a população, o povo, ele está muito evoluído, a gente vê que algumas atitudes ou várias atitudes que a gente tem na sociedade não demonstram muitas vezes isto, né? Então, esse sim é o trabalho importante. É fazer com que as pessoas entendam, assistam, percebam, vejam fatos, imagens, depoimentos, informações que são oferecidas a elas por pessoas que têm propriedade de falar sobre o assunto. E, por fim, como eu vi em alguma das palestras, né, delegado, se não quiser fazer o que é o certo ser feito, vocês estão aí, né? Fico contente de ver as mulheres na frente, porque as mulheres têm mais não é brincadeira, as mulheres são muito mais sensíveis que os homens, né? Nós somos mais bichinho, né? Então, que bom, eu sei que a nossa polícia, então, está muito bem representada nesse sentido. E concordo com o Roque. Lei a gente tem bastante, a gente tem muita lei. Efetivamente, é esse trabalho, vereadora, que precisa ser feito. Porque a lei, por si só,
ela indo para um papel, eu sei que ela é um argumento e ela vem a dar, principalmente para quem trabalha, né, com o sistema de repressão, quem tem o poder de polícia, ele vai se respaldar na lei. Mas muitas vezes ela simplesmente está lá por estar. Então, eu acredito muito que esse teu trabalho, o trabalho feito por ti, é o trabalho, sim, que deve ser seguido e realmente deve ser fortificado. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Espaço aberto, senhores vereadores. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação a solicitação da vereadora Clarice para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 24/2022, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha Laço Branco, e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25/2022, que institui a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição do vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero cumprimentar então o Major Tenente Coronel, o Major Giovanni também, que estava aqui antes, a gente passa, olha e acaba... Tem o Giovanni, tinha também o Schmidt, se eu não me engano, estava por aí, enfim, mais uma vez um cumprimento. Bom, o projeto 25, da autoria deste vereador, ele institui a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência. É um assunto que eu levantei ainda o ano passado, e, na ocasião, eu encaminhei como sugestão de projeto de lei, como indicação, porém não obteve êxito. Então, nós adequamos a matéria legislativa, achamos pareceres jurídicos favoráveis, discutimos, modificamos e, portanto, hoje está no plenário. Foi passado pela CCJ, pelo jurídico, pela Comissão de Infraestrutura, inclusive com a presença do conselheiro senhor Claudio Miro, na qual o mesmo se manifestou com parecer favorável à presente matéria. E o que acontece? Hoje nós temos a oportunidade de ter a Brigada Militar e a Polícia Civil. E uma das coisas em comum com que eu trago aqui, além de problemas que nós vamos tentar resolver com a legislação, é que ambos trabalham com estatística. E eu fui pesquisar, junto ao Conselho Tutelar, os registros de 2021 até abril de 22, nós temos registrado perante o atendimento do Conselho Tutelar que os outros dados não foram computados, porque eles estão adotando um sistema e estão se adequando e, portanto, não foram atualizados. 47 casos de jovens adolescentes grávidas. 47 casos, é isso mesmo que vocês ouviram. Então, é um número expressivo e é um número significativo. Juntamente com a gravidez precoce, ela traz muitas questões no entorno, muitos problemas sociais. Primeiro, a própria questão da criação. Será que aquela adolescente, será que aquele casal está propício a cuidar de uma criança, a alimentar, a sustentar, a educar? Muitos casos se tem a felicidade que a família acaba aportando, acaba ajudando, mas nem todos os casos têm um final feliz. A própria questão também, a maturidade naquele momento daquela adolescente, que muitas vezes acaba deixando a escola e acaba evadindo, que além de atrapalhar nos estudos, primeiramente com a questão do conhecimento, atrapalha no desenvolvimento escolar e acaba evadindo. E além dessa jovem não concluir os estudos, o que acaba acontecendo? É um custo que o Estado ou o município investiu e fora desperdiçado. E depois disso, na maior parte dos casos, essa jovem que ganhou a criança, que não concluiu os estudos, não consegue se inserir no mercado de trabalho. Então nós temos uma série de problemas sociais gerados por uma gravidez na adolescência.
E o que esse projeto tem? Ele traz algumas diretrizes, alguns objetivos, para o quê? Para orientar, para prevenir, para auxiliar que os jovens utilizem métodos contraceptivos, preservativos, que tenham noção da importância de se cuidar, primeiro em si como saúde, como vida, depois, propriamente dito, com a geração de uma criança. Porque é algo que, sim, não é tão simples, é complexo, e a gente sabe o impacto, a relevância que tem na nossa sociedade. Então, quando eu trago esses números, fora os que não foram computados de abril até novembro, e também os que não obtiveram registro junto ao Conselho Tutelar. Então, nós estamos vendo um problema e nós estamos atacando o problema como? Com um projeto de lei, com uma alternativa. O que aconteceu? Aconteceu. Mas a gente tem que olhar para frente e tentar coibir, tentar reduzir. A gente sabe que esse projeto não vai sanar 100%, mas vai dar base e vai tentar ajudar. E é isso que nós temos tentado fazer no nosso mandato. Apresentar soluções para os problemas. E aqui estamos atacando o problema de frente. Por isso eu peço que seja votado nessa noite com regime de urgência, e eu peço a sensibilidade dos parlamentares que votem de forma unânime e vamos juntos ajudar as próximas gerações que vierem a não passar por isso. Certo? Então, peço a aprovação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Espaço aberto, senhores vereadores. Vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, agradecer a presença do Tenente Coronel Becker, sempre bem-vindo à casa. Major Giovanni também, muito obrigado. Bom, colega Juliano, acho que o assunto é pertinente, ele é importante, porém eu vou na linha do que, do meu entendimento é esse, da bancada de situação também. O município, na íntegra do seu projeto, ele já executa, ele já faz. Vamos lá. Você pede, solicita para instituir a política municipal de prevenção, atendimento à gravidez na adolescência. O município já conta com um trabalho de planejamento familiar no CES, e não só na adolescência, em outras idades, e todas as idades também. Em todas as unidades de nosso atendimento de saúde já prevê esse fomento à prevenção na gravidez precoce, orientação sobre o uso de métodos contraceptivos, buscando a integração da família na discussão sobre a prevenção na gravidez. Inclusive, grupos são formados, realizados pós-pandemia, justamente para incluir no planejamento familiar a prevenção à gravidez na adolescência. Você solicita, pede estimular a prática de atividades extracurriculares no ensino. O município já participa do PSE, Programa de Saúde na Escola, que, dentre outras ações, leva orientações sobre riscos na gravidez precoce, métodos contraceptivos, discussão sobre o tema com a família. Então, eu quero aqui não só destacar o meu voto e fazer uma análise do que tivemos nessa casa hoje, até para não comentar que talvez seja um projeto, alguma coisa, por ser de Vossa Senhoria, bem pelo contrário. Você sabe quanto eu sou solidário em outras ações que não temos. Se é para agregar, para ser importante para o nosso munícipe, perfeito. Mas nós já temos. Falei de modo exaustivo com a Secretaria da Saúde. Então, pegar as palavras do colega Roque, colega Sandro, o país já está cheio de leis, e não queremos mais leis que sejam redundantes. O que fizemos hoje? LDO, necessário para o orçamento do município, até para justamente vir para casa onde o Executivo Municipal vai gerir os seus recursos. Desconto no IPTU é necessário, sem a lei tu não consegue auferir os 18%. No terceiro projeto da noite, Justiça Tributária, também na questão de regras simples no juro de atraso. Laço branco da colega Clarice também. Então, eu só fiz referência a esses projetos para dizer que nós já temos, colega Juliano. Tá? Então, se tivesse fato novo, com certeza seria solidário, como já fui em outras vezes com o próprio colega, somando esforços na construção. Então, isso fica o meu relato aqui e da bancada, e dizer, então, em que pese o assunto, a importância, e o senhor trabalhou, sei disso, em cima desse projeto, mas eu não posso, não podemos aprovar algo que já temos no município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Roque. Vereador Marcelo, manifestação da situação é seletiva, né? Porque nós acabamos de aprovar um projeto da vereadora doutora Clarice, excelente. No entanto, existe a Coordenadoria Municipal da Mulher, existe política para as mulheres no município, e nós acabamos de aprovar aqui um que vem melhorar ainda mais. Veja bem, institui a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência. O vereador Juliano acabou de dizer, e eu vou confiar nos dados dele, que eu trabalho do Conselho Tutelar, em 2 anos, 47 adolescentes, 47 casos. Então, alguma coisa está falha na política municipal que você levanta aqui, vereador. Se não vai acabar tendo prejuízo algum ao município, instituir essa política vai trazer à baila com mais permanência o tema e a discussão. A gente viu aqui, ouviu e recebeu algumas vezes aqui o Conselho Tutelar que abordou esses temas também. Quem atua e milita na advocacia também sabe dessas questões que ocorrem aqui no município, está em pauta essa questão. Então, eu acho que o projeto do vereador Juliano, ele é bom, não é que uma lei vai resolver, é verdade, eu acabei de falar isso anteriormente, mas quem executa a lei não é a Câmara de Vereadores, quem executa a lei é o Executivo. Então, quando o Executivo, nas palavras do vereador líder, diz que ter a lei só por ter, mais uma lei, enfim, mas quem vai executar a lei é o Executivo. O Poder Judiciário julga, o Poder Legislativo legisla e o Poder Executivo executa. Então, depende do Executivo. Se é uma lei para ser uma lei, basta o Executivo executar. Não é uma lei que vai ser somente uma lei. Eu já vi aqui lei sendo feita, aquela que proíbe jogar um papelzinho no chão. Isso é inexequível. Não tem como o Executivo fiscalizar e cuidar disso. Agora, uma lei que trata do ser humano, e de modo especial da adolescência, eu acho que é importante, vereador Marcelo. Quem sabe, deixa para votar num outro dia o projeto e a bancada reflita, a situação reflita, não sei se é a opinião de todos os vereadores da bancada de situação, mas faça uma reflexão e, de repente, mais adiante, pode até trazer contribuições para o projeto, melhorar algum ponto, talvez, se é que já está contemplado nas políticas municipais, e possa melhorar o projeto, porque eu acho que a intenção do vereador é contribuir e, com certeza, trará uma boa contribuição. Obrigado. Vereador Roque. Vamos ouvir agora, então, o vereador Brunet, por favor. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, Polícia Civil, em nome do delegado Anderson, Brigada Militar, em nome do Tenente Coronel Becker, Major Giovanni e todos que estão aqui, Paula, minha paciente. Gente, eu primeiro quero te parabenizar, viu, Juliano, por tu ir atrás dos dados, se preocupar. Eu sou médico e não fiz isso durante esse período, mas eu faço isso todos os meses. São 63 partos em 2021 com adolescentes a menos de 16 anos, tá? É mais do que está ali, tá? Porque eu tenho lá essa contabilidade. E a importância de nós prevenir, de nós conversar, de nós dialogar, de nós fazer palestras, como a gente vem fazendo aí na Frente Parlamentar da Mulher, é tentar, no nosso esforço, muitas vezes salvar uma vida. Porque há não muitos anos atrás nós perdemos uma gestante de 14 anos. Né? Eu não era o médico, mas podia ser, porque acontece com todos, só acontece com quem faz. E perdemos, há uns 4, 5 anos atrás, uma adolescente. Por quê? Porque a gente sabe que a gestação na adolescência aumenta as doenças de pré-eclâmpsia, aumenta o trabalho de parto prematuro e aumenta o risco de morte de mãe e bebê em mais de 500%. É gritante o número. Nós temos 3 problemas diante de uma menina, de uma criança que está grávida. Primeiramente, em 90% dos casos, o namorado abandona.
Eu digo que na medida que a barriga vai crescendo, o gurizão que está ali, que normalmente é novo, diz, eu não te conhecia assim, né? Estou caindo fora. E é bem isso que acontece. Segundo, em mais de 80% dos casos abandona o estudo e vai ter repercussão no seu trabalho no futuro. E em terceiro, quem cria essa criança não são os pais, acaba sendo criado pelos avós. Essa é a tríade da gestação na adolescência. Para vocês terem uma noção aqui, um dado, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gestação nesta fase é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, com 400 mil casos por ano, gente. O número é alarmante e na nossa cidade, se nós fizer aí a estatística, vai mais ou menos dar o que dá em nível nacional. Então a gente precisa melhorar essas políticas. Eu faço nas escolas, eu faço um trabalho de formiguinha meu, né? Dentro do meu consultório. Hoje, no dia de hoje, veio a mãe, o pai e a menina com 16 anos grávida. Lá de Bom Princípio. Fizeram um atendimento, né? Chegaram no meu nome e subiram lá para que a gente pudesse conversar. Então, eu tenho esse entendimento de que estas questões são mais questões... Quem é que vai executar essa lei? A família. A família. Né? Isso aí tem que entrar dentro da família. Os pais têm que conversar sobre anticoncepcional. Os pais têm que conversar sobre sexo, gente. Qual é o problema? As pessoas, as crianças, os adolescentes estão cada vez... Pode ser? Espaço de líder. Estão cada vez tendo relações sexuais mais prematuras. 13 anos, 14 anos. Né? Não é que nem antigamente, que as pessoas ficavam lá na quarta-feira no sofá com o sogro, com a sogra, olhava, né? Ficava 3, 4, 5 anos namorando para depois, né? Então, hoje o mundo está mais acelerado, então fica aqui a minha dica, fica aqui o meu pedido para que vocês, mulheres aí, para que pais, mães, avós, não tenham medo de falar sobre sexualidade. Não pode ser mais um tabu em 2022 falar sobre sexualidade com seu filho, gente. Pelo amor de Deus. Né? Isso aí tem que ser uma coisa natural, tem que estar na conversa do meio-dia, tem que dar camisinha para essas crianças. Eu digo que nós somos da geração da AIDS. Morria de medo quando eu comecei a ter relação sexual, se tu pegar AIDS vai morrer. Via na TV AIDS morrendo, as pessoas morrendo. E isso nos dava uma sensação de medo e nós usava a camisinha, porque muitas vezes é o medo que te faz, né, usar o mecanismo de proteção. E hoje, essa geração que está aí, ninguém mais morre de AIDS, ninguém fala em AIDS. A camisinha, esqueçam, gente. Esses dias eu falei, nas farmácias não vendem mais camisinha. Né? Vendem máscara, camisinha não vende mais. Então, gente, nós precisamos voltar a conversar com as nossas crianças. Eu tenho um filho de 12 anos e eu converso com ele, ele fica meio chateado e tal, mas de vez em quando eu uso umas palavras, né, mais corriqueira, coloquial, do dia a dia, é assim que a gente tem que conversar. Então, assim, acho que é uma questão de conscientização, né, mas em virtude dos números alarmantes no Brasil e aqui em Farroupilha, eu acho que essa lei vem bem, viu? Vem bem até para nós também incentivar, estimular e parabenizar pelo trabalho, né? Porque eu que sou médico, eu sei a dificuldade que é tu ir atrás desses dados, buscar, ir lá no Conselho Tutelar, e o nosso colega aqui teve esse trabalho, buscou, foi. Então eu não vejo, né, sinceramente, problema de aprovar aí, temos tantas leis, e realmente que não fique só mais uma lei, mas que a gente possa aí fazer. E aí, Juliano, se for aprovado, fica no teu colo, viu? De organizar que nem a nossa colega vereadora Clarice faz. Né? Botou um monte de palestras, parabéns, né? A frente que funciona, Clarice. A Frente Parlamentar da Mulher, olha, eu estou há 6 anos nessa casa e é até hoje a que mais a gente consegue praticar. Né? Quem está aqui na casa comigo sabe disso. Então, parabéns pela tua atitude. E é isso aí, promovendo palestras, conversa, dialogando, que a gente com certeza vai conscientizar as pessoas. E se for aprovado, fica no teu colo, tu vai ter que fazer a mesma coisa. Um abraço. Obrigado, vereador Brunet. Vamos ouvir o vereador Amarante. Quero aqui cumprimentar o Tenente Coronel Becker, o Major Giovanni e mais uma vez toda a nossa Polícia Civil aqui, os homens e as mulheres.
que trabalham aí no dia a dia na solução dos problemas de nossa cidade, né? E a nossa brigada à prevenção. Vereadora Clarice, eu quero ressaltar aqui que nós votamos, e vindo da situação, o projeto, o selo, né, de prevenção da mulher, e votamos unânime nessa casa, porque é importante e é importantíssimo, né? Como hoje nós votamos a lei da prevenção da mulher, que é importantíssimo também. E agora nós estamos falando de crianças, que nós temos sim, como nós falamos na proteção das mulheres, nós temos o Executivo, nós temos o Judiciário, nós temos a Câmara de Vereadores, e todos com olhares, né, crítico e protetores. E essa lei vem para o fomento e para nós fazer a divulgação deste trabalho e desse fomento, lá uma semana por ano, do qual vai ser muito debatido esta questão. Eu acho que quando nós falamos de uma lei, é para vir e ser fomentado, ser discutido, ser falado, ser levado para as comunidades estas questões. E a questão que nós estamos trazendo hoje, como o vereador Tiago Brunner citou, é crianças. Quem é que protege essas crianças lá nos bairros mais humildes, naquelas situações vulneráveis, que às vezes é quase uma terra sem lei, porque muitas vezes os poderes públicos não chegam até lá, por questões, pode ser por questões de recurso, pode ser por questões variáveis. É aquele local, muitas vezes, que eu digo que as crianças não têm o prato para servir, os nossos filhos têm o prato servido pronto na sua mão. Então, o cuidado não quer dizer que isso não aconteça também nessas famílias que têm o prato servido, mas lá a situação é bem diferente. Então, é lá que o município, que o Estado tem que agir, tem que praticar suas ações, tem que levar essas divulgações, tem que fazer palestra, tem que fazer trabalho, tem que instigar essas questões todas. Então, volto a dizer, nós aqui nessa casa voltamos sempre de forma unânime nos projetos que veio da situação. Esse projeto é do Juliano e eu acho que pode ser sim votado hoje, inclusive ser unânime também, como a vossa pessoa pediu no seu projeto anteriormente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Amarante. Vereadora Clarice, por favor. Presidente, não se pode colocar um projeto na condicional da outra, né? Eu acho que assim, esse projeto, parabéns pelo o nosso colega vereador Juliano, que trabalhou muito nessa questão. Nós sempre, antes de vir para as sessões, nos reunimos, estudamos, refletimos os projetos. No formato que está aqui, já tudo é feito pelo município. Tá? Então, eu penso assim, eu como advogada, sei que nós temos muitas leis que não são cumpridas. Muitas leis que não adianta fazer mais uma lei no formato de como foi apresentado o projeto de lei. Tá? Então, eu sugiro aqui, nós não somos contra o tema importante, né? Mas o formato que veio o projeto, isso já é executado, não tem necessidade de nós termos mais uma lei para obrigar a fazer o que já está sendo feito. Eu fui secretária adjunta da Saúde, coordenadora municipal da Mulher, o pastor Davi também trabalhou como secretário da Saúde, tudo isso já é feito, e muito bem feito com as equipes da saúde, né? Então, eu acho que, minha opinião, para o colega vereador, retire, deixe para a segunda discussão e faça alguma novidade nesse projeto. Já estou terminando, né? Eu acho importantíssimo, o tema tem que ser trabalhado, e vocês sabem, aqui sempre fui defensora da prevenção, da conscientização, tá? Então, eu acho que sim, temos que fazer, mas tem que vir num formato, talvez a gente refletir mais aqui, discutir mais, que deixe em segunda discussão para a gente avaliar melhor. Do formato que veio, me parece que não tem necessidade de nós termos uma lei para dizer, não, já é feito.
Né? Eu sempre, quando coloco um projeto aqui, já que condicionaram o meu projeto, nessa questão de aprovação desse projeto, né, eu sempre avalio, já se estão fazendo isso, sabe que eu preciso fazer um projeto? Vai fazer diferença na vida das pessoas esse meu projeto? É isso que eu penso. Então, eu avalio assim, projeto importantíssimo, o tema importantíssimo. Do formato que veio, talvez a gente tenha que discutir mais e ver se a gente pode melhorar, como já o colega Roque colocou, nessa questão de nós aprovarmos esse projeto. Obrigado. Uma parte para o colega Roque. A parte, vereador Roque. Obrigado, vereadora Clarice. O projeto, ele deu entrada, que ele é datado de 29 de setembro. Ele passou pela Procuradoria da Casa, que deu o parecer jurídico favorável para a sua tramitação. Ele passou pelas comissões permanentes da Casa, que deu o parecer favorável também à sua tramitação. E, no entanto, não houveram emendas. Então, o que eu quero contribuir? A dúvida não é do vereador. Ele fez o projeto e, no entendimento dele, está tudo certo. Então, quem tem dúvida, que tem que apresentar. Então, de repente, para concluir, de repente, quem está com a dúvida, apresente as alternativas. E aí, se houver um compromisso da bancada de situação de votar favorável, eu não estou falando pelo vereador aqui, mas aí eu acho que ele poderia retirar, mas com o compromisso de votar a favor depois. Advogado para advogado aqui. Muito bem, obrigado, vereador Roque, vereadora Clarice. O espaço está aberto. Mais algum vereador? Vereador Davi, por favor. Senhor presidente, já cumprimentado todas as pessoas que estão aqui no protocolo e não querendo estender muito, mas quero só contribuir com a fala do Dr. Tiago nessa noite e do projeto, que é de extrema relevância. É extraordinário o projeto. Haja vista que a OMS ela caracteriza como adolescência de 10 a 20 anos, doutor. É isso mesmo, né? Nós vemos o seguinte, uma alta gestação de risco para mãe, para criança, riscos sociais, riscos biológicos, para a família toda. A gente vê a nível mundo, vamos trazer um pouco mais essa discussão. A gente fala daqui, a gente vê que os números batem, são maiores até mesmo do que o Conselho Tutelar nos apresenta. Nós temos mais de 7.003 milhões de mães a nível mundo, vereador Roque. E desse percentual, nós temos 2 milhões de mamães menores de 15 anos. Ou seja, é um problema que começa aqui conosco, mas vai se alastrando. No Brasil, nós temos 21 milhões de adolescentes com idade de 12 a 17 anos, sendo que cerca de 300 mil, olha só, pasmem isso, crianças nascem dessas mães nessa faixa etária. Então, é um número que a gente precisa trabalhar. Nós temos aqui pessoas em vulnerabilidade social, todos os dias nós atendemos, todos os dias nós vemos famílias pedindo socorro, todos os dias nós vemos adolescentes pedindo socorro, haja vista que não só a gravidez, mas essas adolescentes estão numa transformação, né, emocional. Então, o meio em que se vive, tudo passa pelo poder aqui legislativo para que a gente possa cooperar. Existem leis? Claro que existem leis. Mas o que nós podemos agregar? O que nós podemos fazer? É a nossa legislatura. Nós, como vereadores, aqui temos que pensar no todo. E pensando nesse todo, a gente precisa pensar que no Brasil, reduzindo um pouco esses dados, as meninas de 15 a 19 anos, a cada 1.000, nós temos aí o nascimento de 68,4 bebês aqui nascendo, todo ano. Então, a gente tem que ter esse cuidado, precisamos trabalhar com dados concretos. Nós temos frentes que trabalham em várias áreas, como citou aqui a doutora Clarice, eu já estive à frente da Secretaria da Saúde, sei da necessidade e sei que a Secretaria pode fazer e deve fazer sempre mais. As demandas, elas são infinitas, os recursos são finitos, é por isso que a gente precisa ter projetos como esse projeto para poder contribuir para a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. O espaço está aberto. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Espaço de liderança, vereador Juliano. Bom, senhor presidente, eu quero primeiro agradecer as manifestações dos meus colegas, vereador advogado Roque, pastor Davi, doutor Tiago, vereador Amarante, enfim,
que trouxeram dados, que trouxeram informações e que realçaram a importância e o significado do presente projeto. Porque a gente ouve muito sim, tem muitas leis, etc., mas algumas coisas que foram aprovadas, inclusive, por mais que tenha sido modificado talvez a nomenclatura, o formato, mas de fato a gente sabe que há ações, que há políticas, e muito pelo contrário, eu não vejo problema em ter mais projetos, mais programas. É melhor prevenir do que remediar. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E quando eu trago dados do Conselho Tutelar, e o doutor Tiago traz aqui que ele, nós estamos falando dele, na profissão dele de médico, que ele atendeu 61 adolescentes no ano de 2021. O centro obstétrico. Então, o que acontece? São dados que, sim, chamam a atenção, nos chocam, porque isso tudo tem um impacto. Alguns não nesse momento, alguns mais tardio, mas sim, a gente está lidando com vidas. E muito fácil dizer, não, porque a Secretaria de Saúde faz, mas não está fazendo bem feito. Senão não teria tantos problemas. E a gente veio de uma pandemia que desconfigurou todo um cenário social, desde a educação com problemas de aprendizagem, desde do convívio social que afastou e as pessoas ficaram carentes, desde o aumento de pessoas com doenças mentais, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, entre outras tantas. Então, o que acontece? Quando eu trago esse projeto, eu trago porque precisa reativar as discussões na sociedade sobre isso, que é para isso que serve o parlamento. Não é muito mero para dizer sim, ok, votamos, acabou, a gente tem que ter a iniciativa. E, vereadora Clarice, tu mesmo sabe que nós temos algumas limitações legislativas, no sentido de fazer projetos mais robustos. Nós gostaríamos de fazer projetos mais robustos. Inclusive, se nós pegarmos o histórico ali da Câmara, tem quantos que eu mandei? Projetos fantásticos, de acordo com a minha concepção, de acordo com o meu grupo político, de acordo... Só que não volta. Inclusive, a senhora mandou diversos projetos de extrema importância para combater vulnerabilidade social, problemas de desigualdade, problemas de atendimento, e o governo não mandou de volta nem para a senhora que é da base do governo. Então, imagina para mim que sou pentelho, que eu vivo incomodando. Então, é meio óbvio, as coisas estão postas. Eu que sou da oposição, que cobro, que tenho posições firmes, convictas, que faço inúmeros pedidos de informações, que estou sempre em cima. Então, quando nós trazemos isso, nós temos que olhar também para o papel aqui da cadeira que ocupamos. É aquilo que eu falava na sessão que nós votamos do projeto da contratação temporária dos professores. Por mais que viesse a ter um possível impacto na folha, no fundo de previdência, mas o que nós fizemos? Nós votamos porque o nosso voto tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade que a gente tem que carregar. Não é só simplesmente da situação da oposição. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto da Juventude, nós temos o Estatuto disso, o Estatuto daquilo, mas nós temos que puxar para o nosso seio, para a nossa discussão, para a nossa realidade, que é que nós estamos aqui, para representar os munícipes e achar alternativas condizentes com a realidade. Antes de me candidatar a vereador, eu pensava, não, nós vamos fazer 300 metas, 300 projetos, meu Deus, quantas ideias. Só que uma das lições que eu levo, quando findar esse mandato, é que tudo que a gente está vivendo é temporal, ou seja, acontece no momento que a gente vive. A gente pode programar uma coisa porque de 30 anos é importante, o planejamento estratégico é fundamental, mas a gente tem que atacar as coisas enquanto elas estão acontecendo. Depois que os problemas foi o boi com a corda. Mas, a fim de tentar... Oi? Mas, enfim, para atender o pedido, então, dos meus colegas, eu retiro de urgência, seguramos mais uma discussão, e eu vou usar a sua frase, doutora Clarice, que seja sensibilizado, que seja olhado, porque senão nós não teríamos tantos números.
Era essa a minha manifestação. Obrigado, vereador Juliano. Projeto 25/2022 permanece então na casa, né? Encerrado o espaço de discussão de projetos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.